preocupa bastante. Lacombe, esse plano, né, contra a democracia, ele não acaba. Porque se voltarmos à fita um pouco, o plano contra a democracia, ele não começou no 8 de janeiro. Ele começou em algum lugar dentro da administração. Que o seu poder interino é para sempre, porque, a meu ver, ele já acabou. Então tem gente com medo de aparecer ao seu lado. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Ex-senador vai fazer um esclarecimento, na verdade, mandar uma mensagem para ele, o poderoso Alexandre de Moraes, revelando o que está por trás desse vazamento de mensagem. E com certeza vale a pena ver esse vídeo. E mais, ainda vamos trazer ele, Luiz Ernesto Lacombe, que sempre precisa em suas análises, vai dar um show, revelando a verdade e há muito mais caroço por debaixo desse angu do que vocês podem imaginar. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e vem comigo para as notícias e os vídeos de hoje que estão imperdíveis. Ex-senador manda 3 recados para Moraes, aspas, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe, absolutamente, fecham aspas. Um político com uma história respeitável, Arthur Vigílio Neto, foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, senador e deputado federal pelo Amazonas e prefeito de Manaus por 3 mandatos. Na juventude foi militante do PCdoB, depois passou por PSB, MDB e PSDB. Hoje ele está afastado da polícia e é um perspicaz experimentador e observador do que está acontecendo no Brasil. Arthur Vigílio, em um vídeo publicado nas redes sociais, faz uma análise sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes e manda 3 recados. Vamos ver esse vídeo? O tombo é feio. Que o seu poder interino é para sempre, porque, a meu ver, ele já acabou. Então tem gente com medo de aparecer ao seu lado. Então, ministro, vamos baixar essa bola. Não tá bom, eu vi o senhor no Superior Tribunal de Justiça, na posse do Herman Benjamin, um querido amigo, e adoro a mãe dele, dona Iracema. Não percebi muita gente querendo se aproximar para lhe dar um abraço. Não percebi. O senhor é uma pessoa que tem um bom conhecimento de direito constitucional, mas é preciso que o senhor tenha equilíbrio, porque não adianta conhecer todo o direito do mundo e não tiver equilíbrio para aplicar com correção, sem perseguições, sem punições injustas, sem uma Débora longe dos filhos de 3, 4 anos, sem um Clésio que morreu, que foi assassinado. Não foi assassinado com algum punhal nele, mas não o tiraram na hora em que ele estava no auge da sua crise cardíaca. Entenda, ministro, digo isso com a maior humildade. Não existe poder que dure sempre. 1. 2. Dura menos ainda o poder de um interino. 3. Se o interino achar que ele tem direito a todo o poder e que o poder é dele, se deslumbrar, se olhar no espelho, começar a se achar bonito, se olha não sei onde e acha eu sou admirado, ele vai perceber que o tombo é feio. O tombo é muito forte. Segundo esse ex-senador, mas quem vai trazer todos os detalhes do que está acontecendo, como eu disse para vocês, tem muito mais caroço por debaixo desse angu do que eu e você pode imaginar, é ele que sempre perfeito em suas análises, agora vai dar um show, então preste atenção a este vídeo dele. Luiz Ernesto Lacombe. Alexandre de Moraes do STF relacionou, a mesma história sempre, o vazamento das mensagens que mostram ilegalidades cometidas por ele próprio a uma suposta organização criminosa. O Moraes tirou o sigilo da investigação aberta pela PF a mando dele, caso relatado por ele, e o ministro afirma que os responsáveis pelo vazamento tiveram como objetivo fechar o STF definitivamente. Para o ministro, a suposta organização tem uma rede de pessoas que compartilham mensagens nas redes sociais para derrubar o Estado de Direito. Consta, mantendo a tradição, abro com você, quando eu ouço elogios, né, estou nas ruas e as pessoas vêm falar comigo, os elogios que eu mais ouço são: você é muito educado, você é muito elegante, e isso sempre foi algo natural em mim. Mas eu confesso a você que, neste caso, o descaramento é tão grande, a cara de pau é tão grande,
que eu tenho que fazer um esforço enorme para manter algo que já foi natural em mim, porque não dá para acreditar nessa mesma historinha de novo e de novo e de novo. Esse sujeito desperta em mim os instintos mais primitivos, né? Como diria Roberto Jefferson sobre Zé Dirceu. Vamos lá, Lacombe. Em primeiro lugar, né, o Alexandre de Moraes inventou o emplastro Brás Cubas, né? Cabe tudo ali, né? Explica absolutamente tudo. Todo mundo que o critica, que fala qualquer coisa sobre o STF, sobre sua conduta ilegal, sobre os inquéritos de fim do mundo, ilícitos, há 6 anos, né, um deles, todo mundo está participando de uma mega conspiração que tem o Elon Musk como bolsonarista, que tem o próprio Bolsonaro e golpistas do mundo inteiro, né? O Barroso, nesse convescote que eles fizeram com influenciadores, tem uma reportagem grande sobre esse encontro aí, né? O Barroso praticamente disse que o problema do Brasil e do mundo é que tem muita gente burra que não entende o papel do STF, né? E que acaba deixando transparecer toda a sua misoginia, seu preconceito e por aí vai. Então, ele uma vez mais quer empurrar a história, o Barroso, né? E eles estão se blindando, porque ninguém solta a mão de ninguém ali, e com essa desculpa, né? O mundo foi tomado de pessoas bárbaras, pessoas radicais, pessoas da extrema-direita, fascistas, e que toda crítica que vem para cima deles é fruto de ignorância, de burrice e de golpismo. E com base nisso, o ministro Alexandre de Moraes justifica qualquer coisa. É óbvio que ele fez isso para poder justificar uma vez mais, né, esse Tagliaferro que era seu escudeiro, seu fiel escudeiro, seu braço direito, né, poder colocar alguém que não tem foro privilegiado no tal inquérito de fake news e por aí vai. Cabe tudo ali, cabe tudo. Então é tudo uma grande conspiração, ele justifica que por isso ele está colocando naquele inquérito para ele poder tomar as medidas preventivas dele, né? Aliás, parabéns a nossos parceiros da Revista Oeste, ao David Agap, né, que conseguiu uma entrevista com o Tagliaferro, enquanto a velha imprensa parece que não tem interesse nessas coisas, dorme no ponto, né? Mais uma vez a Oeste mostrando que faz o jornalismo de verdade. Uma entrevista para lá de reveladora, né? O senhor já recebeu alguma ordem bizarra? Prefiro não comentar. Por que o senhor obedecia? Não sei o quê. Pô, dá para ir contra o homem? Ele chegou a fazer uma analogia depois. É como um cozinheiro que recebe a ordem, né? É beterraba ou é não sei o quê? Eu vou manter essa analogia lá como dizendo o seguinte, tá, se o chefe manda fazer beterraba ou abobrinha, o cozinheiro tem que obedecer. Mas se o chefe vira e fala, bota comida envenenada para matar alguém, eu acho que cabe ter um discernimento e falar, não, isso não, denunciar o chefe e pedir demissão, né? Então, o que ficou claro na entrevista foi o fator Nuremberg, né? Eu estou apenas cumprindo ordens. É o que fica em toda essa cadeia de comando que o Alexandre de Moraes acabou criando, né? Tudo muito preocupante, tudo muito ilegal, tudo muito criminoso, a linguagem é toda ela de crime organizado, de máfia, né? E agora ele está indo atrás do braço direito dele, né? Ele, nessa entrevista, deixa claro que ele queria muito o telefone. Ele, lá atrás, quando ele foi preso por conta de uma acusação de uma arma que disparou, que ele atirou contra a mulher, que o Alexandre já, na mesma hora, quis ir atrás do telefone dele, né, do perito. E veja, Lacombe, como eu comecei com uma metáfora, com uma analogia aí com o Machado de Assis, né? Vamos fazer outra, né? O alienista. Veja, o Alexandre de Moraes está quase completando uma cartela, né? Ele é o Ministério Público, ele é a vítima, ele é o alvo, ele é a vítima de todos esses ataques dessa conspiração, ele é o investigador, ele é o perito, porque ficou claro que ele dava ordem de como o perito tinha que fazer o trabalho dele, né? Ele é o juiz, no final das contas, só falta uma coisa para ele completar a cartela, né? Ele ser também o réu. E ele está quase lá, porque ele está indo atrás agora do seu braço direito, que é parte da conspiração. Mais um pouquinho de paciência, gente, e ele vai concluir, tenho fé, né? Assim como o alienista do Machado de Assis, o Simão Bacamarte, né? Que ele é o grande golpista nessa história toda e que ele tem que ser trancafiado na Casa Verde. É a única coisa que falta, né? Porque todo mundo é parte da conspiração, menos ele. O braço direito dele era parte, pelo visto. Só falta ele nessa história.
Então, daqui a pouco ele vai acabar concluindo que ele é o único golpista nessa história toda em relação a todos os alvos que até hoje ele perseguiu, que não tem outra palavra. É esse meu comentário inicial, Lacombe. Eu quero só fazer um parênteses aqui, porque às vezes a gente fica meio chocado que a turma de checagem de fatos vai lá checar memes, brincadeiras. E dessa vez, a página boatos.com foi atrás de uma fala minha de que o ministro Alexandre de Moraes foi encontrado num motel com o Alexandre Frota. Né? E eu fiquei pasme, né? Pasme. Tiveram que ir atrás disso, mas sim, muita gente estava espalhando que eu tinha dito isso, que o Alexandre foi pego com o Alexandre no motel. A turma no Brasil não entende mais figura de linguagem, né? E eu ainda disse, traindo a esposa, a Constituição, a democracia. Mas por algum motivo, talvez pelo personagem sugêneres aí, né? Que é o Alexandre Frota, ex-ator pornô, talvez a turma tenha levado a sério demais. Gente, era uma metáfora, tá? Ele está traindo o Brasil, a democracia, a Constituição, com figuras como Alexandre Frota, que alimentava o próprio Alexandre de Moraes com nomes e informações da direita para ele perseguir. Mas não, eu não afirmei que eles foram pegos de fato no motel. Eu queria só esclarecer isso nesse domingo. Bom, Ana, e para o Alexandre de Moraes, essa organização, né, criminosa. Enquanto isso, Alexandre de Moraes simplesmente insiste que tem uma organização criminosa para tentar derrubar e fechar o STF. Mas ela, Ana Paula Henkel, tem uma visão diferente sobre isso, que vale a pena vocês conferir. Criminosa, que ele diz que existe, né? Ela tem uma rede de pessoas que ficam ali compartilhando mensagens nas redes sociais para derrubar o Estado de Direito. Ele insiste nessa historinha. Antes de mais nada, consta realmente você ter que explicar uma ironia dessa, e ainda mais que você disse, né? A Constituição sendo a esposa, olha, não dá. Paulo Freire chegou com tudo mesmo no Brasil, e você ter que explicar ironia e uma analogia irônica como essa preocupa bastante. Lacombe, esse plano, né, contra a democracia, ele não acaba. Porque se voltarmos à fita um pouco, o plano contra a democracia, ele não começou no 8 de janeiro. Ele começou em algum lugar dentro da administração do presidente Bolsonaro. Aí veio o 8 de janeiro, aí a minuta do golpe, aí prende Felipe Martins, porque ele era responsável pela minuta do golpe. Felipe Martins simplesmente prova 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que ele não fez a tal viagem para Orlando, como se isso fosse um crime, né, no nosso código. Mas depois, quando as narrativas já não colam tanto assim, né, o próprio ministro da Defesa, o Múcio, ele falou, não tem golpe, não teve golpe no 8 de janeiro, teve uma balbúrdia, vandalismo, né? As pessoas ali quebraram, sim, os vândalos têm que ser responsabilizados, aquilo que a gente vem falando desde o dia 8 de janeiro, punam os responsáveis pelo vandalismo, pela balbúrdia, pela confusão, sob a letra fria da lei em relação a isso. E aí, não sei se vocês vão se lembrar, o plano continuou. Depois, o Alexandre de Moraes descobriu um tal plano para enforcá-lo em praça pública. Em praça pública, o plano que nunca foi desvendado. Ninguém sabe quem foi envolvido no plano, se os autores desse plano, se eles estão presos, se não estão, se sabem os nomes, porque afinal de contas nós estamos falando de terroristas. Um plano para assassinar Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo Tribunal Federal, enforcando-o em praça pública. Depois tinha um outro plano que era matá-lo, colocá-lo o corpo no carro, dirigir até Goiânia, ou seja, tudo, absolutamente tudo é uma ameaça, né? Agora vem a tal da organização criminosa. É a organização criminosa fantasma. É da mesma
estirpe do Felipe Martins fantasma, porque o Felipe Martins do Alexandre de Moraes, ele desaparece do Brasil, ninguém sabe como, ele aparece nos Estados Unidos, ninguém sabe como, depois ele volta para o Brasil e ninguém sabe como, porque ele entra nos Estados Unidos, mas não tem registro de saída, até hoje. Mas espera aí, não tem registro de saída, mas ele foi preso no Brasil. Ou seja, é a cidade fantasma do Alexandre de Moraes. Ele fala o que ele quer, ele conjectura os planos mais absurdos do mundo, sendo que, na verdade, organização criminosa e atentado à democracia e ao Estado de Direito no Brasil é o que ele faz contra a nossa Constituição, contra o devido processo legal, contra as nossas instituições, segurando os senadores como reféns e o Senado não podendo usufruir e tendo o dever de ser a casa revisora da República, freando esse tipo de atrocidade e barbárie jurídica. Então é isso, Lacombe, meu primeiro comentário. É a cidade fantasma do Alexandre de Moraes. Tudo é atentado contra a democracia, organização criminosa. Felipe Martins dele também mora nessa cidade fantasma. E sabe quem está lá também? As tais imagens do aeroporto da Itália, né? Essas também estão lá, fantasmas. Ninguém vê, só ele. E esses planos que você citou de enforcar o Alexandre de Moraes em praça pública ou matá-lo e deixar o corpo na estrada entre Brasília e Goiânia, o Alexandre de Moraes contou isso a uma repórter do jornal Globo, quando fez um ano dos protestos de 8 de janeiro de 2023, no começo desse ano, em 8 de janeiro de 2024. E a repórter achou aquilo tudo normal, não aprofundou, não questionou, não pediu provas, absolutamente nada. E Silvio vai lembrar, eu contei isso aqui outro dia, sobre esse comentário do Constantino, usando figuras de linguagem, metáforas. Silvio, você lembra o nosso programa na Rede TV, Constantino participava, a gente teve que ouvir de uma pessoa que, quando o Bolsonaro esteve com Vladimir Putin para negociar, né, a importação pelo Brasil dos fertilizantes e tal, fizeram memes dizendo, olha, Bolsonaro, com a foto do Putin, Bolsonaro evitou a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E a pessoa dizendo, isso é mentira, fake news. Eu falei, não, gente, isso é um meme. Então, meme, as pessoas agora têm que dizer que é meme, tem que explicar. É chato, né? Explicar piada é um negócio muito chato. Antes de passar para o Silvio, deixa eu trazer mais algumas informações, e inclusive citar aí a entrevista da Revista Oeste com o Talhaferro, porque excelente, né? Como o Constantino falou, só a Oeste conseguiu essa entrevista, parece que não tem mais ninguém muito interessado nos abusos, nas ilegalidades, na investigação disso tudo. O perito criminal, o Eduardo Talhaferro, ex-assessor do Moraes no TSE, depois a Polícia Federal essa semana, e ele negou ter vazado as mensagens que comprovam abusos e ilegalidades. O Talhaferro disse ainda que soube que o celular dele, apreendido no ano passado, seria levado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF. O advogado do perito criminal, do Talhaferro, contou como foi a apreensão do aparelho. Foi entregue em perfeitas condições, não acompanhou a sua lacração, tampouco quando foi devolvido a sua deslacração e, posteriormente, quando foi testar o telefone que foi apreendido, verificar se estava funcionando normalmente ou não, viu que não estava funcionando. Ele tinha algumas travas, a bateria não carregava de forma como era no primeiro momento, o que fez com que ele quebrasse, destruísse o telefone e se desfizesse. Até a nota de aquisição do telefone novo e descartou num lixo. E como eu disse, em entrevista à Revista Oeste, o Eduardo Talhaferro afirmou que parte das denúncias incluídas pelo ministro Alexandre de Moraes em inquéritos no STF vinha do próprio magistrado. O perito destacou que não tinha contato com Moraes e que as ordens eram passadas pelo ministro a... Bom, gente, é isso aí. Vocês viram a análise perfeita dos jornalistas. Mas, enquanto isso, cadê os lacradores? Cadê aqueles que falavam da Amazônia? Vocês viram a situação que está o nosso Brasil? Olha, as pessoas estão passando mal, não estão conseguindo respirar.
E nenhum lacrador da Globo veio nesse momento fazer aquela musiquinha, Salve a Amazônia. Cadê eles? Que todos sumiram. Enquanto isso, ninguém toca nesse assunto. Mas quando era na época de Bolsonaro, vocês lembram o que estava acontecendo? O que é inacreditável é o que Marina Silva, disse sobre isso. Eu vou colocar esse vídeo curtinho para vocês, gente, porque realmente é estarrecedor o que disse a ministra do Meio Ambiente. O Brasil nessa situação, a Amazônia um caos, e ela dá essa declaração. Vejam. 3 horas da tarde, mais 34 minutos, contato direto com a sede do IBAMA aqui em Brasília. Quem fala sobre a situação dos incêndios é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A gente acompanha um trecho. Para que ele possa ajudar no processo de resfriamento, porque tem maior quantidade de volume de água para fazer essa abordagem, mas em função da quantidade de fumaça, ele não conseguiu operar. Só para vocês verem o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. São Paulo é um estado que tem uma infraestrutura muito grande, essa infraestrutura está sendo mobilizada e a orientação do presidente Lula é de trabalharmos em conjunto com os governadores, com os prefeitos e até mesmo com aqueles que têm as suas brigadas dentro das fazendas. É mobilizar todos os esforços para uma situação de extremo climático que envolve, inclusive, a ação criminosa de quem está ateando fogo propositadamente. Eu não sei se o André quer falar, o IBAMA, o ICMBio estão todos mobilizados. Claro que o nosso ministro Padilha está aqui porque precisa também de uma ação articulada. Foi fundamental termos aprovado a lei do manejo integrado do fogo, mas tem algumas abordagens que a gente precisa fazer, articulando prefeito, articulando bancadas, porque nesse momento é uma verdadeira guerra contra o fogo e contra a criminalidade. Mas antes, veja essa matéria de Tarcísio. Ele chegando com os 2 pés no peito de Marina e mostrou como se trabalha. Tarcísio de Freitas diz que São Paulo não tem mais focos ativos de queimadas. O governador disse que as Forças Armadas continuam mobilizadas junto aos dos bombeiros, em áreas de maior incidência de incêndios. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, disse nesta segunda-feira, dia 26, que não há mais focos de ativos de incêndio em São Paulo. O prejuízo deve passar de 1 bilhão, segundo ele. Até a noite deste domingo, dia 25, ainda haviam 6 pontos de queimadas no estado. Aspas, entrevista à Globo News, Tarcísio de Freitas, nesta manhã, os focos foram extintos. Nós fizemos o reconhecimento agora pela manhã. E os focos que remanesciam em Pedregulho, Paulo de Faria, já foram extintos. Então, não tem mais nenhum foco de ativo no estado de São Paulo. Fecham aspas. E vocês, o que estão achando de tudo isso, dessas mensagens vazadas, dessas declarações do jornalista, do que está acontecendo em relação às queimadas e ninguém se manifesta da esquerda? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. A sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigada a todos. Notícias Top vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.